Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Taylor Fritz, que vence Dusan Lajovic por 3-0 e estreia muito bem em Wimbledon, um dos nomes que muita gente considera candidatos a ir muito longe no torneio. Quando digo longe é semifinal, final, quem sabe. Fritz que já fez final de Grand Slam anteriormente, o US Open de 2024, e ano passado, nesse mesmo Wimbledon, foi semifinalista. Existe uma pressão para defender pontos, mas por outro lado, existe a possibilidade de olhar para uma chave mais aberta e pensar: eu posso ser candidato a algo grandioso nesse torneio? Por que não? Saca uma barbaridade, tem um ótimo jogo de fundo de quadra, se conseguir calibrar as duas coisas, ele tende a ser um tenista muito competitivo, e diferente do ano passado, onde teve que encarar um Giovanni Pichi-Perricard logo de cara, ele consegue encarar um tenista como o Lajovic, que é bom jogador, mas já não tá no auge, e que vai dar um pouco de ritmo a ele. Foi um jogo muito mais de trocação no fundo de quadra. Ano passado ele teve 2 jogos para abrir o torneio de gente que não dá ritmo, né? O Perricard e o Gabriel Diallo, 2 tenistas que jogando bem na grama são muito chatos de enfrentar, sacam muito rápido, então assim, fica um jogo de trocas muito rápidas, curtas, pensando muito rápido, e aí demora até ele pegar o ritmo das trocas. E eu gostei do que vi do Fritz hoje, o forehand funcionando muito bem, eu acho que as trocas no fundo de quadra super eficazes, o saque funcionando bem, conseguiu recuperar-se dos problemas quando teve no seu saque. Então o Fritz fez um bom jogo hoje, e ainda pensando assim que ele quase foi jogar Eastbourne, que eu achei que era um grande erro se ele fizesse, ele se preservou depois de ter feito 2 boas campanhas em Stuttgart e Halle, óbvio, frustrantes por não ter o título em mãos, mas ainda assim ele consegue 2 boas campanhas e, obviamente, olha para frente pensando no que ele consegue fazer nesse torneio, quem sabe brigando lá pelo grande objetivo, né? Porque o tênis dele é um cara agressivo, né? Tipo, joga rápido, joga pesado e joga com um saque muito poderoso. É um tênis de grama muito eficaz pro Fritz, né? Ele tem condições de maximizar os resultados dele nessa superfície. Ele joga muito bem em quadradura, mas a quadra de grama, ela ajuda até na questão da movimentação, porque ele não é aquele cara que desliza para bater, ele é um cara tradicionalíssimo na hora de bater na bola, bate mais agachadinho. Então, assim, a transição dele para grama é sempre mais eficaz do que de outros atletas que tendem a fazer uma movimentação muito mais agressiva, um estilo muito mais saibro. Então, assim, o Fritz, ele tem a oportunidade dele nesse tipo de torneio, ou em quadras muito rápidas, que beneficia muito o saque dele, ou, obviamente, na grama, que é uma quadra por natureza muito rápida, e a gente sabe que ele é aquele tenista que, quando ganha confiança, é muito chato de enfrentar. E o bloco dele, tipo assim, é acessível. Eu não tô dizendo que é fácil, porque, assim, estamos falando de um tenista que é um nível de top 10, claro, atualmente, mas oscila. Ele é um cara que vai ter atuações que nem sempre são tão fortes. O próprio torneio de Halle, ele não fez uma boa final. Talvez cansado, porque tava jogando sem parar 2 semanas. Não sei, mas jogou mal contra o Tiafoe. Então, eu tô curioso para ver até onde ele leva esse torneio. Até onde ele consegue sustentar o seu mais alto nível. E, obviamente, né, o quanto que ele vai conseguir manter o saque dele firme. E se ele enfrentar o Zverev de novo, né? Porque essa é a possibilidade de quartas de final. Taylor Fritz enfrentar Alexander Zverev. Eu acho que o Zverev vai ficar... Assim, já tá ruim pra ele 7 derrotas seguidas. Uma 8ª em Grand Slam de novo, né? Porque já são... Tem 2 derrotas nos últimos 2 confrontos em Grand Slam, né? Tipo, mais um em Grand Slam seria bem cruel com o Alexander Zverev. Mas, de qualquer jeito, eu acho que, olhando pra chave dele, os nomes como Medvedev, Djokovic e Sinner, ele só enfrenta na final. Tipo, esses caras aí não vai enfrentar em uma semifinal de Grand Slam, etc. Porque ano passado ele enfrentou na semifinal o Alcaraz. Jogou bem. Ele teve condições reais de levar aquele jogo pro 5º set. Ele acabou perdendo o set point no saque do tie break. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, condições existem para ele ir muito longe nesse torneio. O maior obstáculo nesse lado da chave pelo ranking é o Zverev. Tem nomes muito fortes aí nesse lado da chave, como é o caso do... O Bublik eu não... Eu acho o Fritz mais jogador que o Bublik. Eu acho que se os dois se enfrentarem, a tendência é um favoritismo bem claro pro Fritz. Agora, por exemplo, tem o Tiafoe, que ganhou dele. É um tenista que, por mais que o confronto direto antes dessa vitória era 7 vitórias pro Fritz, não dá para subestimar uma última vitória. Tem o Shelton, tem aí o Zverev, etc. Mas... Para mim, o grande ameaça, etc., é o ranking ali, é o Zverev, porque ele é um cara com um ranking muito grande, é um cara que acabou de ganhar Grand Slam, talvez tenha uma motivação extra, mas é aquele negócio, existe um caminho pro Fritz. Vamos ver se ele aproveita. Ele é um nome muito forte nesse lado da chave e é uma estreia muito boa, que diferente do ano passado,
foi fisicamente brutal. Esse ano a gente tem uma estreia mais fisicamente muito tranquila para ele, em que ele conseguiu jogar bem e dominar um tenista tecnicamente bem refinado, que é o caso do Dusan Lajovic. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.